noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração e esclarecimento. Eu aqui novamente, para passar um pouco do meu conhecimento para vocês, do que eu entendo da doutrina. Eu pesquiso, eu verifico as situações pra gente, porque eu sou uma pessoa curiosa. Eu gosto de saber por que as coisas acontecem e gosto de passar essa informação adiante. Isso é a doutrina espírita, Então, eu convido a todos agora, a levarmos nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso amado Pai Francisco, trabalhadores incansáveis dessa casa, nossos amigos espirituais, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos nessa noite aqui, para passar um pouco do meu conhecimento a todos esses irmãos que tenham ouvidos de ouvir e o coração aberto para escutar algumas palavras. Possa abençoar, Pai, a todos nós, amparando-nos, e que a espiritualidade amiga possa estar conosco, nos orientando, nos direcionando, e que eu possa passar as palavras dessa noite da melhor forma possível para o entendimento de todos, e que assim seja. Vamos fazer então uma leiturinha desse livrinho aqui, Palavras da Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. É a mensagem número 95, da página 206, e tem o título de Aprendendo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Essa é uma parte de Tiago 1:22. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhante eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Não te faças, pois, desatento, porquanto, a breves passos, serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Observa a escola e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Acadêmicos de medicina ouvem lições para curar os doentes ou auxiliá-los. Estudantes de engenharia escutam ensinamentos para que os apliquem a técnica das construções no plano terrestre. Contabilistas gastam tempo de modo a garantirem a sustentação do comércio na arte de fazer contas. Tecelões assimilam princípios em torno de certas máquinas para atenderem oportunamente à indústria do fio. Qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se mora estanque na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Ouvir, sim, os preceitos da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam, porque se sabemos e não sabemos o que ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa. Então essa é uma mensagenzinha para nós nos harmonizarmos, que eu abri de forma aleatória. E hoje vamos então dar continuidade
no trabalho que eu tenho feito, em cima do livrinho, faça a sua parte, né? Do nosso amigo Ricardo Orestes Forni. Eu tenho pego toda semana um título dele, né, para nós trabalharmos em cima. Ele tem bastante reflexões para nossas vidas em cima da doutrina espírita, que podem nos ajudar em várias situações. Então, hoje o título é A Visão de Monet. Monet, ou Claude Monet, é o grande pintor que deu início ao impressionismo na pintura. Nasceu em Paris no ano de 1840 e desencarnou em 1926. O impressionismo, que surgiu, né, através da pintura dele, numa tela chamada Impressão Nascer do Sol. Se vocês quiserem pesquisar lá no Google, vai aparecer, né? Impressão Nascer do Sol de Monet. Daí vocês vão conseguir entender melhor o que eu vou passar, né? A informação. Nessa técnica dele de pintura, que aí veio surgir o impressionismo, a tela, tu olhando ela de perto, era um borrão, assim, tu não conseguia enxergar nada do que estava pintado. Mas se tu botava ela para longe de ti, se tu afastava ela, tu via uma beleza imensa na pintura dele, que não era vista próximos aos nossos olhos, mas sim à distância. E como é que ele chegou nessa pintura, né? O gênio de Monet levava a ficar observando um objeto. Ele pegava um objeto lá, um feno, e passava o dia inteiro observando ele, como é que ele se portava conforme a luz do sol. Então ele ficava sentado no mesmo lugar, olha o que ele se prestava, né? Ficava sentado, parado, no mesmo lugar, olhando um feno, para ver como a luz batia naquele feno em cada parte do dia e que tons ele teria ao amanhecer, ao anoitecer, ao meio-dia, quais as claridades, para quem entende de pintura, não entendo na dica de nada, né? Mas ele era muito dedicado, vamos dizer assim, na sua pintura, né? Em como descobrir o que ele podia fazer para que a pintura dele ficasse tão bela, tão magnífica, né? Vamos dizer assim. Então, vamos aproveitar essa lição de Monet, então, em relação ao nosso dia a dia, a nossa vida, né? Temos observado o dia e a vida em seus diferentes ângulos para poder aproveitá-los da melhor maneira possível? Nós, eu, você, aí do outro lado, que está me ouvindo nesse momento. A gente tem observado tudo? Quanto a gente tem notado do que tem à nossa volta, ao nosso redor, das belezas imensas, né? A própria luz solar, a luz do sol. Hoje pela manhã, quando eu levantei, olhando pela janela de vidro da minha casa, eu tive vontade de filmar, mas não quis sair dali para não perder a oportunidade, sabe? Eu não estava com o celular na mão. Eu vi um casal de passarinhos, mas eles eram filhotes, eu acho, porque eles eram menorzinhos, não eram bem bebês, mas eram, vamos dizer, passarinhos jovens. E aquela luz do sol brilhando e eles cantando, e eles pulavam para lá e para cá, entre os galhos e as folhas e o arame de estender roupa. E eles iam para lá, iam para cá, e em cada canto eles iam catando alguma coisa que eu não sei se era para fazer o ninho,
ou se eles estavam se alimentando de insetinhos, ou até mesmo das folhas, eu não sei mesmo. Mas é uma coisa de se parar e olhar. Como é bonita a natureza, como é bonita a criação de Deus, né? A gente tem observado todos os ângulos da vida e todas essas formas, todas as formas que a gente pode viver e o que a gente pode colher disso. São tantas... Por vezes a gente fica pensando, poxa, mas né, agora com esse vírus aí, são tantas já as dificuldades, a gente tem mais essa dificuldade. Mas vamos pensar positivo, não nas coisas negativas, vamos pensar no que tem de bom. Como eu hoje de manhã fui observar os passarinhos, né? Eu podia ter o filmado para mais gente olhar também, né? Mas eu não queria perder aquele momento. É como na pintura do Monet. Cada reflexo do sol refletia em cada segundo de forma diferente para que ele fizesse aquela pintura. E aqueles passarinhos estavam ali só eles estavam dançando para mim naquela hora da manhã. E isso fez um bem danado para minha alma. Foi muito bom. Então, nós temos observado esses ângulos. Chico Xavier conseguiu ter a visão de Monet sobre todos os dias da sua existência na Terra, deixando-nos uma vida perfeita de exemplos. Chico trabalhava honestamente nas horas em que o trabalho exigia sua presença, ganhando o seu sustento sem se valer da religião. Para sobreviver, vivia para a religião e não da religião. Hoje mesmo eu disse para uma amiga minha que eu não sou um Chico Xavier. Não sou uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um Buda, né? Eu tento fazer o meu melhor, mas não de forma alguma. Eu ainda tenho muitos defeitos e muitas coisas a corrigir na minha vida, né? Mas eu vou procurando o que eu posso fazer para melhorar. E é sobre isso que fala observar essas nuances, o que eu posso fazer para melhorar, para modificar essas situações, né? E Chico Xavier era fantástico, né, gente? Eu não tenho nem palavras. Quem não conhece a vida dele ou não sabe da história dele, então que procure saber, né? Hoje a gente tem a ferramenta da internet, lá tem tudo. É um ser abençoado, um ser de luz plena. Ele nem pensava em si, ele só pensava nas pessoas. Ele ganhava, às vezes, doações de pessoas, porque ele psicografava muitas cartas, né? Para famílias, dando notícia dos desencarnados do outro lado. E esse era o maior trabalho dele. Ele fazia isso de todo o coração, né? Com muito amor. E às vezes ele ganhava doações para ajudar, né? Ele ganhava numa mão e já passava para outra mão, nem ficava com ele. Ele nem queria saber de dinheiro. Era uma pessoa muito cheia de luz, assim como tantos outros, né? Mas ele era me apego muito na humildade do ser dele, né? De não querer nada demais deste planeta. Ele era uma alma muito brilhante, né? Em outras horas do seu dia, como Monet, Chico observava a vida de uma outra maneira e percebia que devia colocar à disposição dos espíritos para psicografar as centenas de livros que deixou. Então, além daquele serviço de fazer a psicografia das cartas para as pessoas que iam até lá, ele pegava um período do seu dia e ainda ia psicografar os livros que a gente tem hoje.
Em outras horas do mesmo dia, como Monet, Chico tinha a sensibilidade de perceber a necessidade da imensa fila de pessoas desesperadas que buscavam auxílio e dispunham-se a servi-las durante horas e horas seguidas, madrugada dentro, com muito amor. Madrugada dentro. Chico Xavier conseguiu enxergar no seu dia e na sua existência, nas horas diferentes desse dia e dessa reencarnação, uma oportunidade diferente da outra, dedicando-se ao serviço de maneira plena. Como eu disse, a vida dele era ajudar as pessoas. Ele mal dormia, de tanto que ele trabalhava. Mas isso era feito de coração. Ninguém o obrigava, né? Muitas vezes a gente usa muito o queixume, né? Ah, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e agora? Que hora que eu vou descansar? Ou que hora que eu vou ter meu lazer? Vai chegar uma hora na vida da gente que eu acho que a gente vai entender, né? Que a gente veio para este mundinho para produzir, para ajudar o teu próximo, para fazer o melhor que tu puder, né? E não só se beneficiar do que este planeta tem para nos oferecer. E olha que tem para oferecer. Tem bastante. Só que as pessoas enxergam com olhos errados, vamos dizer assim, né? Elas enxergam a parte que material, não aquela que te faz bem a alma. Chico também enxergou as várias oportunidades de serviço em cada dia que conosco conviveu, né? Ele valorizava tudo, todas as pessoas, todos os ambientes, inclusive os animais. O Chico Xavier é um ser iluminado, né? Os Chicos, né? Tem o nosso Francisco de Assis também. Se for pesquisar a vida dele, também é uma vida fantástica. A diferença é que o Chico Xavier nasceu pobre, né? Soube o que era a miséria. E o Francisco de Assis nasceu rico. E deixou tudo para ajudar as pessoas, os animais, o planeta, para pregar o Evangelho do Cristo no coração das pessoas. São dois Chicos de luz, eu diria. Divaldo também trabalhou até se aposentar honestamente para servir a sua religião e não servir-se dela. Em outras horas do dia, Divaldo construiu a Mansão do Caminho. Tem o filme de Divaldo Franco agora. Vocês devem olhar. É também uma história fantástica. Gente, quem sai adotando um monte de criança? Sabe? Quem abdica da sua própria vida para ajudar todo mundo? São seres iluminados, com certeza. Sendo que o Divaldo ainda está entre nós, né? Com 94 anos agora, pleno, na plenitude de inteligência e de sabedoria, né? Em outras ocasiões do mesmo dia, ele fazia psicografia. Também psicografou centenas de livros, né? Como um verdadeiro Paulo de Tarso, Divaldo disseminou pelo mundo os ensinamentos da doutrina espírita. Quanta gente sabe pelo Divaldo da doutrina, né? Divaldo é considerado o embaixador da paz. Ele fez um trabalho magnífico. Eu me lembro que quando eu comecei a saber do Divaldo, eu
eu ainda estudava, a gente não tinha uma casa espírita ainda, eu estudava em outras casas, e o pessoal falava do Divaldo e eu dizia, não, o Divaldo não, eu não gosto do jeito dele. O preconceito, né? A gente vai aprendendo a amadurecer e a ter sabedoria e entendimento nas palavras e nos sentimentos. E eu disse com todas as letras, não, Divaldo não. Eu não gosto do jeito dele falar. Quanta ignorância. Mas a gente aprende. Estamos aqui para aprender, né? Ele é um espírito iluminadíssimo. A história dele é fantástica. Também temos um outro irmão. Eu não vou saber falar esse nome, pessoal. Albert Schweitzer. É um nome complicado. Também conseguiu ter uma visão de Monet em sua vida. Olhando a sua existência, em determinado momento ele doutorou-se em música e transformou-se no maior intérprete de Bach na Europa. Para os entendedores de música, né? Ele começou com a música. Depois, também, como Monet, ele doutorou-se em teologia, tendo escrito A Busca do Jesus Histórico. Ele escreveu este livro. E ainda não cansado disso, ele, como Monet, doutorou-se em filosofia e foi professor na Universidade de Strasbourg. Com essa vou até tomar uma água. O nomezinho. Depois de 30 anos, estudou medicina. Esse mesmo Albert estudou medicina e foi servir gratuitamente aos leprosos na África. Depois de 30 anos. Conseguiu ver a vida nos seus diferentes instantes e produzir uma imensa obra no campo do bem, preenchendo-a com exemplos que devemos seguir. Quer dizer, do início ao fim, ele foi procurando formas e métodos de poder ajudar as pessoas. Tenho na Amazon, ali que é que nem Netflix, né? Só que agora é novo esse Amazon, é R$ 9,90 por mês que tu paga. A gente gosta de botar os desenhinhos pro meu filho olhar. E lá tem, como é que é? Contos... Ai, meu Deus, eu me esqueci o nome. Eu sei que é contos sobre pessoas importantes da nossa história, sabe? Daí são desenhos feitos em cima dessas pessoas importantes e a luta que cada um fez, né? Além das atividades como Santos Dumont, como outros pintores, além deles fazerem as suas atividades, o que eles trabalharam no campo do bem que ninguém fala. E tá lá, feito em desenho. É bem legal de ver. Se vocês puderem e tiverem acesso, dá uma olhadinha. É bem bonito. É até emocionante. Foi muito bem feito os desenhos. Kardec, o nosso codificador da doutrina, da mesma forma, após os seus 50 anos de idade, revelou-se o imenso mundo espiritual que nos rodeia e que praticamente convive conosco, embora fora de um corpo material. Então, a história de Kardec, para quem não viu também, tá na Netflix, né? Tá lá o Kardec, é o título. Também uma história muito bonita, né?
de um cético que não acreditava em nada e que veio acreditar, mesmo não sendo um médium, não tendo conhecimento nenhum, através da curiosidade, porque ele era um cientista, ele foi conhecer o que era a doutrina espírita e codificou todos os livros da doutrina espírita, que são aqueles que aparecem ali atrás, para que nós tivéssemos o entendimento que a gente tem hoje sobre como as coisas acontecem e o porquê delas acontecerem. Claude Monet foi o gênio que conseguiu ver no mesmo dia o reflexo da luz de forma diferente sobre o mesmo objeto, deixando-nos obras imortais, né? Obras belíssimas. Chico, Divaldo, Albert, Francisco de Assis, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Teresa de Ávila e quantos mais exemplos da própria lista conseguiram contemplar a vida de forma diferente, aproveitando cada ocasião de deixar a sua obra imortal no campo do amor. Conseguiram enxergar as diversas oportunidades que a existência nos concede para produzir positivamente. Ou seja, cada um deles, trabalhando sobre o mesmo tema, o amor ao semelhante, compôs telas esplêndidas de serviço no bem. São os Monet da espiritualidade na Terra. E cada hora da vida, em cada etapa das suas existências, enxergaram a vida melhor para servir, da mesma maneira que o genial pintor enxergava o mesmo monte de feno, diferente em cada hora do dia. E lá vem o final dessa história, né? E você? E eu? Estamos fazendo a nossa parte? A parte que nos cabe da visão de Monet para que ela aconteça na nossa existência? Estamos enxergando a vida pelo amor da maneira correta? Estamos nos direcionando para fazer o bem, para sermos pessoas melhores? Não se iludam. Não seremos anjos nessa encarnação ainda, né? Mas o quanto a gente tem se esforçado para que isso se transforme? E automaticamente fazendo essa transformação para que a gente se sinta melhor, para que a gente faça o nosso próximo se sentir melhor. Assim como aos nossos filhos, né? Nós somos um exemplo. Muitas pessoas têm milhares de seguidores nas redes sociais porque elas gostam de seguir um exemplo. Será que nós estamos sendo um bom exemplo para aqueles que nos veem, para as nossas gerações, para as gerações futuras? Quanto temos feito para deixar um mundo melhor para esses que estão vindo agora, para trabalhar por um mundo melhor? Não há outro caminho, não há outro segmento, senão procurar fazer o bem, procurar, porque está na nossa consciência o que é certo, o que é errado. Jesus já veio há milhares de anos atrás nos ensinar o que é certo e o que é errado, né? Ele veio aqui e sofreu de todas as formas possíveis para tentar mostrar para nós o que deveríamos fazer
e não ser como somos hoje em dia, né? A maioria de nós ainda é cruel. A maioria de nós ainda é invejoso. A maioria de nós ainda pensa mais em si do que no próximo, em ajudar um irmão em dificuldade. Mas eu vejo que isso tem mudado tanto. Eu vejo as mobilizações por um mundo melhor. A vontade de ajudar a todos, não só ajudar o ser humano, ajudar os animais, ajudar o planeta, as plantas, a flora, a fauna, em todo o contexto. Surgem pessoas de todos os cantos querendo modificar esse mundo para melhor. E através dessa união de todos nós, que queremos o bem acima de tudo, o bem, através dos ensinamentos do Cristo, através do amor de Deus em nossas vidas, é que nós vamos ter a tão sonhada paz, que é o que todos nós procuramos alcançar. Mas se cada um tiver um olhar de Monet, de enxergar as diversas formas da vida, o que elas têm a nos oferecer, as dificuldades sempre existirão, desde o início dos tempos, mas que nós saibamos passar por entre elas e mais à frente, todos nós de alguma forma alcançaremos a esse colo de Deus, a esse berço divino de amor, com essa consciência em paz, em tranquilidade e em harmonia. Então, meus irmãos, é isso que eu tenho para essa noite. Desculpa se eu falei alguma coisa errada. Peço a Deus que possa abençoar a todos e que possamos estar aqui na próxima semana com essa mesma vontade, esse mesmo entendimento, com os corações abertos para aprender um pouco mais sobre essa doutrina de amor em nossos corações. Convido a todos então, vamos fazer a nossa oração para encerrarmos o trabalho dessa noite. Mais uma vez, agradecemos a espiritualidade amiga por estar conosco, nos amparando, nos guiando, nos orientando, nos direcionando sempre para o caminho do bem. Agradecemos ao nosso Pai Francisco, a Deus, a Jesus, a todos esses irmãos que querem o nosso bem e torcem por nós. Pedindo, Pai, que eles possam apaziguar nossas mentes nesses momentos de dificuldades que estamos passando. Que possa derramar sobre cada um de nós seus bálsamos divinos, de fluidos vitais para recarregar nossas energias do corpo, amenizando as turbulências das nossas almas. Que seus anjos amados possam ir a cada um, os nossos amigos, derramar esses bálsamos divinos, trazendo um pouco de conforto e de amor. Pai amado, que possa amparar a todos esses que por algum motivo desencarnaram nos últimos dias, sobre qualquer doença, qualquer dificuldade, que eles possam ser alcançados pelas mãos desses anjos divinos e serem confortados, que também possa confortar a todos os nossos entes queridos, aos nossos amigos, ao nosso Pai, a este planeta inteiro, Senhor, que possa abençoar a todos nós, nos trazendo
luz e sabedoria para podermos entender que essa é uma fase e que logo passará. E que o Senhor possa abençoar a todos e que assim seja. Muito obrigada, amigos, pela paciência e até o próximo encontro. Que assim seja.